Afinal de contas, quem manda no Brasil hoje em dia? São tantas notícias ruins ao mesmo tempo, é golpe vindo de tantos lados que às vezes a gente se confunde no meio disso. E por isso, nesse vídeo, a gente pretende mapear um pouco melhor quais são as forças em disputa no Brasil nesse momento e que papel elas podem cumprir ou não. Certo? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo, né? Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada, para não perdermos o costume. O objetivo deste vídeo é nos situar um pouco melhor, alinhar um pouco mais as nossas expectativas, as nossas visões a respeito desse cenário nefasto, essa ditadura que se monta aí no horizonte diante dos nossos olhos e que pode nos deixar um pouco confusos. Eu vou colocar aqui 4 grandes grupos, lembrando que nós vamos fazer uso aqui, obviamente, de um recurso metonímico, então esses grupos, obviamente, internamente, são difusos, têm subdivisões, interesses diversos, né? Não se resume a uma coisa só, mas a gente vai procurar aquilo que os une e criar um símbolo só que os represente. E o segundo critério aqui, para a gente colocar nessa lista, digamos assim, seria a relevância, né? Então eu vou colocar do mais frágil talvez para o mais poderoso, numa ordem ascendente, embora tenha um asterisco aí, e colocando como nota de corte o poder efetivo, a real capacidade de se articular, a real capacidade de movimentar a história, digamos assim, de ditar os rumos dessa situação. Outros grupos que não têm o poder de articulação necessário ou meios de ação necessários para movimentar as peças nesse jogo político, nesse jogo de poder, a gente não vai mencionar aqui. Compreendido dessa forma? Então, olha o avião passando aí, ó. A gente tem que esperar o avião passar porque capta o som, agora o microfone é caprichado. O primeiro grande grupo, a gente vai dar um nome muito criativo aqui, chama-se povo. Pois é, né? Acho que vocês já imaginam do que se trata mais ou menos. Pois é, o povo, nós, a população comum, assim, aquela população que não tem um projeto de poder, obviamente. Desses poderes todos, ele tem alguns lados de maior fragilidade, mas ao mesmo tempo é uma dinâmica esquisita, porque ele é o mais forte no fim das contas. Ele, em tese, tem a maior capacidade potencial, digamos assim. Acho que esse seria o termo mais adequado. O povo, ele naturalmente é o mais difuso de todos esses poderes. É aquele que tem maior dificuldade por razões inerentes, né, à sua própria existência, de articulação, de alinhamento de ideias, ou seja, de canalizar a sua energia para um fim específico. Como, no fim das contas, nós estamos falando, em última instância, de cada pessoa, né, cada cidadão, cada indivíduo, dificilmente a gente vai realmente conseguir alguma representatividade em alguma proposta que de fato represente todas as pessoas ou qualquer coisa assim. Mas sim, para quem às vezes se pergunta, né, o povo é sempre pisoteado, o povo é escanteado, pois é, mas ainda é uma força poderosa. E nós estamos vendo num passado muito recente aqui desse país que sim, tem ainda influência, consegue se mobilizar de alguma forma. Só que tem essa característica. Por razões óbvias também, né? O povo não tem um projeto de poder para com o próprio povo. O povo, na verdade, acaba exercendo um papel, se não propositivo, mas de resistência. É uma luta pela sobrevivência, né? No fim das contas. Então, em geral, as pessoas, o cidadão comum, essa grande massa, representa uma série de valores, uma série de tradições que se opõem, que batem de frente com todos os projetos totalitários de poder, todos os projetos de governo que tentam nos impor. Então fica nessa dinâmica, né? Sempre aparece um grupo de poder tentando colocar o povo numa jaula, nos acorrentar, e a gente vai, na medida do possível, tentando resistir a isso. Se houvesse, de alguma forma, uma capacidade de canalizar essa energia para um enfrentamento mais objetivo, destes projetos de poder, dessas ditaduras, com certeza seria um poder avassalador. Porém, por razões intrínsecas à natureza de como se constitui essa grande força, isso é pouco provável, isso é muito difícil de acontecer assim, não é realmente das tarefas mais simples. Seria um movimento realmente notável na história. Agora nós vamos passar para o nosso segundo foco aqui de poder, mas antes eu quero mencionar com vocês que os equipamentos utilizados na gravação desse vídeo estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo para caso você queira saber mais. Essa cadeira gamer, o microfone de lapela que eu estou usando aqui embaixo, inclusive esse tablet que é muito útil para quem gosta de fazer anotações, para quem quer fazer apresentações, escrever roteiros, para quem dá aula, estuda, para que eu não me perca nos meus pontos e não esqueça de falar as coisas. Enfim, tem sido útil para isso aqui também. Link na descrição e nos comentários. Mas voltando ao assunto, o segundo grande foco de poder aqui no país também é um poder difuso, representado pelo que talvez nós possamos chamar aqui de pequenas oligarquias locais, que é uma coisa que nos remete ao nosso passado histórico, ao processo de formação do nosso país. Nós ainda hoje temos, sobretudo em cidades menores, mais interioranas, né, focos de poder local que são influentes. Eles não têm capilaridade, eles não conseguem exercer essa influência para além dos seus domínios. Mas ainda existem grandes famílias dinásticas em pequenos condados, pequenos feudos, chamemos assim, Brasil afora aí, porque também é um poder difuso, cada família, cada localidade tem o seu interesse,
É um poder que vem sendo esmagado já pelas forças maiores que tomam conta de tudo. Em grandes cidades, por exemplo, esses poderes já quase não existem mais, realmente é uma coisa que fica mais restrita. Só que eles, ao contrário do povo, eles sim têm projetos de poder, projetos relacionados à sua própria família, à sua própria linhagem. São pessoas que não necessariamente têm uma adesão ideológica a isso ou aquilo, não representam um grande bloco ideológico mundial, representam apenas os seus próprios interesses. Nesse contexto, remam conforme a maré. Para onde o vento aponta, eles remam juntos, porque é da onde emana o poder que eles tentam se aproximar para manter o seu próprio poder, a sua própria influência local. É uma segunda grande força que ainda existe no Brasil, mas que já não dita muito o cenário. Mas enfim, ainda existe e ainda pode servir, não para moldar os rumos da história, mas para, digamos assim, engrossar o caldo. Entenda que esse poder, como eu falei, ele vai se associar àquilo que vem interessar. E ele engrossa assim o caldo. A somatória dessas pequenas forças locais ainda tem alguma capacidade de acelerar algum processo ou resistir a algum processo maior que esteja em curso. Então é o nosso segundo destaque. O terceiro poder, vocês conhecem muito bem, são os comuno-larápios, aí, o pessoal do Foro de São Paulo, acho que a gente vai dar esse nome, porque eles mesmos se identificam assim. Mas esse projeto de poder socialista mais antigo, que é muito característico aqui da América Latina. São essas forças que ainda vivem uma espécie de um sonho soviético, juvenil, que estão aí há 50, 60, 70 anos enchendo o nosso saco aí, seja em Cuba, Venezuela, Bolívia, agora Argentina, agora no Brasil novamente. Representam um poder mais autoritário direto, um autoritarismo mais visível aos olhos. Fazendo nova menção ao período soviético, é um grupo de poder que é voltado ao controle da população, mas ao controle da população local, da população interna. É um projeto de poder ainda voltado aos interesses do partido. Entende essa característica? Essa cambada e essa camarilha aqui do Foro de São Paulo, eles não têm um projeto global de poder. Na prática, isso quer dizer que se você perguntar para esse molusquinho flambado na cachaça aí que tomou de assalto a nação, como que ele enxerga o papel da Índia assim no contexto geopolítico mundial, de que forma ele pode tirar proveito de um eventual conflito entre a Índia e a China, por exemplo, ele vai te responder que ele nem sabe onde a Índia fica no mapa, e realmente não interessa o que é Europa, o que é Ásia. Enfim, é uma coisa, como eu disse, mais rude, assim, mais rústica. É o socialismo do século XX que sobreviveu e está aí até hoje. Este poder latino-americano, por sua vez, acaba sendo alimentado, ele é financiado de muitas formas pelo grande último poder que nós vamos mencionar aqui, que é o poder global, o poder do globalismo. O globalismo a gente já comentou, acho, em outro vídeo aqui há muito tempo atrás, mas dando uma recapitulação, esse grupo globalista tem por característica a busca de um controle social extremo, uma busca de criar diretrizes técnicas para a sociedade. É um grupo que, por sua vez, também tem como característica ser o mais sorrateiro de todos, é o que menos dá as caras. Ele não tem uma instituição visível, não tem uma sede. Vou lá na sede do movimento globalista. Eles agem financiando, influenciando os think tanks, né? Financiando fundos de pesquisa que atendam a esses interesses, financiando intelectuais e esses órgãos transnacionais que fazem resoluções que acabam governando os países, acabam domando as nações através de procuração, digamos assim, né? Eles não governam diretamente, eles financiam quem eles querem que governam, contanto que esse que vai governar atendam aos seus interesses. Então, nesse momento específico da história, o Foro de São Paulo tem servido a boa parte da agenda mais identitária que vocês vêem por aí, dentre outras linhas de pensamento, atendem a essa chamada globalista. O movimento globalista é o mais importante de todos eles, é o que tem mais braços, mais meios de ação e é o que concede a esses grupos menores, sejam pequenas influências locais ou sejam esses poderes até um pouco maiores, continentais, como o do Foro de São Paulo, que, digamos assim, como concessão permite que eles exerçam o seu poder. Mas, como eu disse, são poderes que não necessariamente partem de uma mesma raiz. O globalismo, como o nome já diz, tem, digamos, pretensões um pouco maiores do que um projeto de poder ditatorial na América Latina. E cedo ou tarde, isso vai acabar acontecendo. Esse embate entre esses interesses diferentes vai acabar acontecendo, e aí o movimento menor será provavelmente engolido pelo maior. Se vocês quiserem ter uma representação de tudo que nós estamos falando aqui, vamos dar cara, não nomes, mas cara a esses quatro grupos. Quando a gente fala do povão, acho que não precisa explicar muito, né? Essa massa de gente aí indignada que vive aí nas ruas tentando, basicamente lutando pela sua sobrevivência. Quando a gente fala das pequenas oligarquias locais, estamos falando dessas famílias tradicionais que estão aí na política, essas velhas raposas que há gerações e gerações comandam cidades, estados e têm seus focos de influência local.
Quando nós falamos do Foro de São Paulo, nós estamos falando desses partidos políticos aqui caricatos do Brasil. Partidos com essa inspiração do socialismo soviético, partidos que surgem de movimentos sindicalistas, né? Esse partido que tomou de assalto o país aí recentemente, que vocês já conhecem muito bem. E a cara do movimento globalista realmente é mais difícil de ser mapeada. Mas, se a gente tentar indicar alguma coisa, existem alguns bilionários, né? Existem grandes fundos de investimento e toda essa casta aí de ideólogos da chamada New Left e tal, enfim. Eles acabam manifestando seu poder nessas instituições transnacionais que passam por cima das soberanias nacionais. Então, essas são as forças em jogo e essas são as forças que vão se articulando entre si ao longo aqui desse momento histórico. Em dado momento, uma pode tentar fazer uso da outra conforme a conveniência, obviamente. Então as pequenas oligarquias locais podem engrossar um caldo do povo numa eventual resistência a um movimento ditatorial de um projeto latino-americano, dando um exemplo. Até poderia. Por outro lado, ela pode dar mais força ao projeto ditatorial e ajudar a esmagar o povo? Poderia. Esse projeto latino-americano do Foro de São Paulo é alimentado pelo projeto globalista? É, mas em algum momento o globalismo pode se voltar contra ele? Pode também. Ou enfim, né, todas as combinações aqui parecem possíveis. A única coisa que parece mais certeza no meio disso tudo e mais provável é que o povão, a galera, a grande massa, nós somos sempre o alvo dos demais, porque essas forças maiores têm um interesse, têm um projeto efetivo de poder, seja numa escala menor ou numa escala maior. E já a grande população não tem. Então acaba sendo essa dinâmica deles atacando, eles batendo e a gente aqui só se esquivando, né, se defendendo e mantendo a guarda na medida do possível diante de tudo isso. Certo? Então eu tentei simplificar ao máximo aqui esse assunto, mas acho que dá para entender mais ou menos legal. Espero que vocês tenham entendido também e eu convido vocês até a comentarem o que vocês pensam sobre tudo isso nos comentários, mas eu gostaria de avisá-los de uma coisa. Lembrem-se que nós estamos vivendo sob uma ditadura, vivemos sob censura e perseguição. Então, por mais que por mim não tenha problema nenhum, vocês comentarem o que vocês quiserem, tenham cuidado, não só nesse canal, não só nesse vídeo, mas sempre que vocês forem comentar alguma coisa na internet, tomem cuidado porque tentarão usar isso sempre contra você, então evitem criar alguma situação que possa prejudicá-los, mesmo nos comentários aqui desse vídeo, tá certo? E se você quiser receber mais conteúdo como esse, inscreva-se aqui no canal que você me ajuda bastante, avalie o vídeo também. Eu espero todos vocês aqui em breve. E até a próxima!